Glórias a Deus. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, como nós lemos, está tratando acerca de Paulo, orientando a igreja de Corinto, acerca de um procedimento, acerca de algo que deveria ser seguido, a uma ordenança, ou uma diretriz, ou simplesmente uma orientação, como Paulo muito fez. Ele tinha propriedade para isso. Ele foi o fundador da igreja de Corinto, e mesmo depois, quando ele estava distante, ele continuava exortando, orientando, ensinando a igreja através de cartas, redarguindo através de cartas. E ele escreve essa passagem, e nessa passagem específica do capítulo 5, ele fala no versículo 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí nós pensamos no primeiro, pastor, Paulo estava orientando a igreja de Corinto acerca do consumo ou não da bebida alcoólica, do vinho. Não era isso que Paulo estava falando. Se nós lermos e conseguimos analisar e vermos todo o contexto da epístola de 1 Coríntios, nós vamos ver que Paulo não está falando sobre bebida em nenhum momento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que analisar o contexto imediato, o contexto geral e o contexto universal da sua palavra. Ou seja, o que está sendo tratado naquele momento? Sobre o que assunto está sendo falado? Logo que eu comecei a pregar, meu pastor, a primeira coisa que o pastor me disse foi o seguinte: pregação fora de contexto é pretexto para heresia. Pregação fora de contexto é pretexto para heresia. Paulo não estava falando sobre bebida. Paulo estava exortando e falando sobre muitas coisas, mas não sobre bebida. Então nós temos que entender no primeiro momento que Paulo não estava exortando a igreja, não estava repreendendo a igreja sobre o consumo da bebida alcoólica, sobre o consumo demasiado do vinho. O que Paulo estava falando? Nós começamos a entender, porque no começo do capítulo 5, se nós vemos, quero que você leia comigo, lá no comecinho, versículo 12, Efésios capítulo 5, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizendo, é torpe, mas todas essas coisas se manifestaram sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E aí nós começamos a entender o que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre bebida, ele está falando sobre um vinho que é contenda, um vinho que provoca devassidão, um vinho que embriaga, mas não o entendimento, mas o Espírito. O Espírito. E para que a gente possa entender isso, nós vamos começar a analisar desde o Antigo Testamento. E nós vamos ver que existiam 3 expressões desde o Antigo Testamento que os judeus utilizavam para descrever o vinho. Ou seja, o vinho podia ser descrito ou mencionado por 3 expressões. A primeira expressão que os hebreus utilizavam para expressar o vinho é a palavra iaim. Essa palavra ela é descrita 141 vezes no Antigo Testamento. 141 vezes. E por que ela é descrita tantas vezes? Simplesmente pelo fato que ela não se refere a nada específico. Ela quer falar sobre o vinho genérico. Ela quer falar sobre o vinho comum, ou seja, nada particular. Ela estava falando, não estava tratando nada específico. Era uma palavra genérica para descrever a bebida, tanto alcoólica, fermentada, como ainda não fermentada. A outra expressão usada para descrever o vinho, ela é usada 23 vezes, é a expressão checar. Então nós temos a expressão iaim, que é o vinho genérico. Ela pode tanto falar o vinho fermentado como o vinho não fermentado, o vinho não inebriante. E temos a expressão checar, que é usada 23 vezes. Essa expressão, toda vez que ela é mencionada, ela fala sobre o vinho que traz devassidão, ela fala sobre o vinho que traz embriaguez, o vinho que traz contendas, o vinho que tira o entendimento. É o vinho que deve ser deixado de lado. Mas 38 vezes é usada a expressão tirosh. Por 38 vezes a expressão vinho, ou a palavra vinho, é descrita com a expressão tirosh. Toda vez que é usada a expressão tirosh,
é para descrever o vinho não fermentado, o vinho não alcoólico, o vinho que traz a comunhão, o vinho mosto, o vinho puro, o vinho que saía das barreiras dos hebreus, e era o vinho que ainda não era fermentado, era o vinho que era utilizado para a comunhão, era o vinho que era usado nos jantares familiares, era o vinho que era utilizado para as reuniões de amigos, era o vinho que provocava todo tipo de união, que trazia celebração, que trazia ofertas agradáveis a Deus, que o povo se alegrava, que o povo rendia graças a Deus. O que nós temos que compreender e entender e buscar na minha vida e na sua vida é sabermos que tipo de vinho nós temos sido. Se nós temos sido vinho Shecar, se nós temos sido vinho Yarim, ou se nós somos vinho Tirosh. E esses três tipos de pessoas andam costumeiramente dentro da igreja. Existem aquelas pessoas, entendeu, que nem estão nem não estão. É aquelas pessoas que vêm, frequentam a igreja, muitas vezes até dizimam, ofertam, mas não tem compromisso com Deus. Não anunciam o evangelho, não falam, aonde trabalham, aonde estudam, são aquele crente 007, entendeu? Escondidos, são agente secreto. Não anunciam, não testemunham, não frutificam, estão ali, esperando para ver o que vai acontecer. É aquele tipo de pessoa que só vê o irmão ser abençoado. Eu só vejo o irmão ser abençoado. Eu só dou testemunho dos outros. Eu nunca tenho um testemunho meu. Porque para ser abençoado, nós temos que entender um princípio básico. Que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você se lembra daquela passagem onde Abraão dispensa Agar com seu filho Ismael no deserto? Ele se lembra que Abraão chega no meio da noite, pega Agar, dá um odre de água, dá para Agar e seu filho Ismael e manda pelo deserto. Imagina, nós estamos falando do filho de Abraão, filho Ismael. Abraão era um dos homens mais ricos, ou talvez o homem mais rico daquela época. Ele poderia dar diversos bens para Ismael, desprender Ismael com vários recursos, ou ele poderia ter ido até a cidade vizinha, aonde eles estavam, ter dado dinheiro para alguém lá, recebe o meu filho, até que ele possa se sustentar, se assegurar, dê um trabalho para ele, né? Providencia uma casa. Abraão não fez nada disso. Abraão levantou no meio da madrugada, pegou Agar, sua serva, a seu filho Ismael, deu um odre de água e apontou o caminho do deserto. Vai. Por quê? Porque ele tinha certeza e a convicção que Deus ia guardar o seu filho. Porque Deus tem compromisso, quem tem compromisso com ele. Deus tinha mandado Abraão fazer isso. E Abraão descansou no Senhor. Se o Senhor mandou, o Senhor proverá. E aí diz a palavra de Deus que Agar foi pelo deserto, caminhou, até que durante a madrugada, lá no instante da noite, a água acabou o alimento, acabou a água. Ela colocou o menino a uma distância, se afastou e começou a chorar e clamar, porque ela disse: eu vou me afastar para que eu não veja o menino morrer. E começou a clamar e chorar, e como ela tinha vivido tanto tempo com Abraão, ela pensou: eu vou clamar pelo Deus de Abraão. E começou a clamar ao Senhor e pedir por graça, até que veio um anjo e desceu lá. E aí o anjo chegou para Agar: Agar, por que estás assim? Ela disse: é por causa do menino, o menino vai morrer. E o anjo disse: calma, tio, o Senhor ouviu o clamor de Agar? Não. Agar clamava, Agar chorava, claro. Deus não ouviu o choro e a oração de Agar. O anjo chegou e disse: Deus lá de cima ouviu o clamor do menino. Não foi de Agar. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Não há como nós sermos abençoados se nós não formos realmente bênção no meio da congregação do Senhor. Você lembra quando o Senhor chamou Abraão, capítulo 12, Gênesis capítulo 12, e ele faz várias promessas para Abraão, diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a casa de onde eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e tu serás abençoado, onde colocares a planta dos teus pés, ali te darei por herança, bendito serás o fruto do vosso ventre, bendito serás onde colocares as mãos. E o Senhor desprendeu várias promessas para Abraão. Mas no capítulo 12, versículo 2, quando ele vai chamar Abraão, quando ele termina o chamamento ou a convocação, ele diz assim: Abraão, tu serás bendito, tu serás abençoado, a tua descendência serão como a areia da terra, assim como as estrelas do céu. Mas Abraão, tu serás uma bênção. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão assim: olha, eu vou te abençoar, tu vai ser próspero, tu vai ser abundante, tu vai ser grande, mas não tem possibilidade para ti, tu vai ser uma bênção. Não tem contudo, porém, todavia, entretanto, não tem mais, não tem outra possibilidade. Tu tem que ser uma bênção. É isso que nós temos que compreender, é isso que nós temos que entender. Porque nós buscamos muito as bênçãos, mas não entendemos o que o abençoador quer de nós. O que o abençoador quer? Que nós venhamos a ser uma bênção. Aonde quer que eu colocar os pés, aonde quer que eu ir, aonde quer que eu estiver, ali você precisa ser uma bênção. Você não pode servir aí. Não pode ser todo mundo. Você lembra como as mães iam muitas vezes antigamente? Ah, mãe, mas todo mundo. Você não é todo mundo. O crente precisa entender que ele não é todo mundo. Você é diferente, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Às vezes você paga um preço alto por isso. Muitas vezes você é ridicularizado, você é eliminado, você perde até emprego por causa disso. Porque você não quer se moldar à forma do mundo. Porque nós não podemos nos moldar à forma do mundo. O mundo precisa ser moldado por nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos servir no IAI. Nós não somos qualquer um. Nós não somos genérico. Nós não somos comum. Você é especial. Você é diferente. Você precisa ser diferente. Não há outra possibilidade, não há outra escolha. Se eu não estou sendo, é aquela questão: para o ônibus que eu quero descer. Se eu não estou agregando, o Senhor fala: aquele comigo não ajunta, espalha. Você precisa ser diferente. Você precisa fazer diferente. O Senhor conta com isso. A outra expressão que eu utilizava, como eu disse para você, 23 vezes, é a expressão checar. Aquele que só traz contenda, aquele que só traz problema, aquele que só traz dificuldade. Tem dentro da igreja? Tem. O Senhor nos ensina que o joio, ele cresce com o trigo, junto, agarrado do trigo. E não tem como tirar o joio sem arrancar o trigo. Por isso que o joio só é tirado no momento da colheita. Porque se eu tentar tirar o joio, ele é apregado de tal maneira com o trigo, que eu acabo matando o trigo. Então eles precisam crescer juntos, eles precisam conviver juntos. Mas na hora da colheita, o agricultor vem e separa o joio do trigo. Tem pessoas, muitas vezes, dentro das igrejas, que agem como Sambalate e Tobias, que diziam para Neemias: não dá, você não pode, você não consegue, não é para você, você não canta nada, você não prega nada, você não toca nada. Governos de profetas, só tem palavra de maldição, só tem palavra de derrota, só tem palavra de tristeza. Tu não vê sair da boca dele nunca uma palavra de incentivo, uma palavra de fortificação, uma palavra de... Não, é só para baixo, para baixo. E essas pessoas não adianta, nós precisamos conviver com elas.
regam ao trigo de uma maneira que só o Senhor na colheita vai separar. Mas eu não posso ser influenciado por eles. Eu não posso ser, a minha vida não pode ser balizada pela atitude dos outros. É aquela história que você chega num lugar e você, o cobrador do ônibus, todo dia você pega o mesmo ônibus, mesmo cobrador. Todo dia você dá bom dia, ele nunca te dá. Cara de azeda, joga o dinheiro de qualquer jeito. E aí às vezes você pensa assim, pô, por que eu sou educado com a pessoa? A pessoa é sempre mal educada. A pessoa nunca tem uma palavra de ânimo, nunca está bem-humorada. E eu toda a vida, bom dia, como você está? Simples. Porque os outros não podem definir como eu acho, como eu vou ser. Eu não posso deixar que os outros balizem a maneira e a procedência de como eu vou agir. Porque senão eu estou sendo Iarinho, eu sou como qualquer um. Eu preciso compreender que as minhas atitudes, elas não podem ser conforme a perspectiva das coisas que estão em volta. Se as coisas estão bem, eu sou bênção. Se as coisas estão mal, aí eu não sou bênção. Não importa a circunstância, não importa a circunstância. Eu preciso continuar acreditando nas promessas. Não preciso continuar acreditando nas promessas. A palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é poderoso em primeiro lugar e galardoador das suas promessas. Olha só. Primeiro nós temos que acreditar que Ele é poderoso para fazer. E depois que Ele é galardoador de tudo aquilo que Ele prometeu. Precisamos acreditar. Agora tem o vinho de rocha. Tem o vinho que é descrito 38 vezes que ele é bênção. É o vinho que só traz alegria, que só traz comunhão, que só traz contentamento. É o vinho que agrega, é o vinho mosto. O interessante de nós entendermos uma questão que é descrita muito bem na parábola dos talentos. O Senhor pegou e distribuiu os talentos a cada um. E aí teve aquele que multiplicou, o outro multiplicou, e teve aquele que com medo do Senhor, ele enterrou o talento, e quando o Senhor veio cobrar, ele simplesmente entregou aquele talento. E o Senhor chegou e repreendeu ele e disse: servo mau e infiel, porque pelo menos não colocaste nos bancos para que desse juro, e quando eu viesse ter, pelo menos eu tivesse, né, o rendimento daquilo que te confiei. Todos nós temos um grande potencial. Jesus é o maior investidor de todos os tempos. Jesus nunca investiu para perder. Ele tem investido em mim, Ele tem investido em você, porque Ele sabe que você pode dar proveito. Ele sabe, Ele acredita, Ele confia, Ele conhece, porque Ele te formou. Antes mesmo, lá no ventre da sua mãe, eis que vos escolhi e vos coloquei como profeta sobre as nações. Aleluia. É muito antes, muito antes. Deus conhece e sabe. Mas o interessante é que tudo aquilo que é potencializado, aquilo que tem de dom para a minha vida e para a sua vida, se nós vamos utilizar de maneira correta, cabe a nós. Cabe a nós. Existe uma questão que é muito utilizada no meio corporativo, que significa dar empregabilidade, ou seja, empregar habilidade. É você ter o dom e você empregar a habilidade, tirar proveito disso, para um fim, para um propósito. Há um tempo atrás, antes de eu vir para cá, para Iquepartenon, eu estava conversando com um pastor amigo meu. E esse pastor, ele me falou uma coisa que realmente abriu meu entendimento em cerca de algumas coisas. E a gente muitas vezes pensa assim: mas os propósitos de Deus para a minha vida. E ele falou uma coisa que realmente eu nunca tinha me atido, e é uma grande verdade.
Ele falou assim: Elisandro, os propósitos de Deus, eles nunca são individual. O propósito de Deus é coletivo, é para a igreja dele. Deus só tem um propósito: angariar mais e mais almas para o reino. O Senhor não se preocupa com prosperidade, o Senhor não se preocupa, até porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não se preocupa com cargo, com posição, com status, com conta bancária. Deus não se preocupa com nada disso. Deus só se preocupa com uma coisa: almas, 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 almas. O propósito de Deus é coletivo. Tá, mas então o que Ele tem para a minha vida? As promessas e aquilo que Ele vai fazer através de você é o meio para que o propósito se cumpra. Você é uma peça no tabuleiro, eu sou uma peça no tabuleiro. Eu sou simplesmente algo, um peão que Deus move conforme a sua vontade. Glória a Deus por isso. Porque ser usado, estar na posição de pregar, não é nada. Estar na posição de ministrar, de louvar, de tocar, não é nada. Porque Paulo já falava acerca disso: por mais que façamos, por mais que buscamos, por mais que aprendemos, as nossas obras são como trapilhos na presença de Deus. É nada. Eu estar pregando aqui é simplesmente a vontade permissiva de Deus, só isso. Porque aprove a Deus que neste dia eu estivesse aqui. Porque Deus usa quem quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer e da forma que quer. Eu não posso me soberbecer, você não pode se soberbecer. Simplesmente somos peões na tabuleiro. E Ele usa como quer, e quando Ele não quer, Ele guarda e coloca na prateleira de novo. E depois Ele usa de novo, e conforme é o movimento. Agora, uma coisa que compete a nós é usarmos e darmos empregabilidade a esses talentos. Nós temos enterrado ou nós temos multiplicado? Nós temos nos omitido ou nós temos falado? Nós temos sido bênção ou nós temos sido maldição? Nós temos sido tiroche ou nós temos sido checar? A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 6, versículo 22 fala algo sobre isso de maneira muito impactante. Eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim o livro de Mateus capítulo 6, versículo 22: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti há trevas, quão grandes trevas serão. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a potencialidade que há em ti, todos os dons, toda a capacidade que Deus mesmo colocou na sua vida e através da sua vida, a mesma potencialidade que ela tem para fazer o bem, ela tem para fazer o mal. Porque se a luz que é em você for trevas, quão grandes trevas serão. Todos nós, acredito que todos já estudaram as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Isso se aplica muito propriamente na terceira lei de Newton. A toda ação há uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Isso quer dizer que se a força que eu emprego para fazer algo for de maneira errada, ela volta para mim com a mesma intensidade que eu apliquei para que desse certo. Porque tudo que há de potencialidade em mim para fazer o bem, há o mesmo sentido para fazer o mal. A escolha é minha, a escolha é sua. Não compete a mais ninguém, o talento foi entregue, você escolhe se você usa de maneira equivocada, de maneira errada, ou se você simplesmente esconde, se você enterra. A única coisa certa é que Deus irá cobrar de mim e irá cobrar de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Existe um pastor, até adventista, mas um grande pregador, o nome dele é Alejandro Bulhão, e ele costuma terminar suas pregações falando sobre, até porque é bem propício do advento, dos adventistas, sobre a volta do Senhor e sobre o julgamento Bema, que será o julgamento onde os cristãos passarão para apresentar as suas obras diante de Cristo.
E ele sempre termina dizendo assim: esteja você preparado ou não, acredite você ou não, espere você ou não, queira você ou não, esteja pronto você ou não, Jesus Cristo vai voltar. Independe da nossa vontade. Existem aquelas promessas condicionais, que são aquelas promessas que dependem da nossa atitude, independem da nossa ação, independem da nossa fidelidade. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, né? Se atentamente ouvirem a minha voz e obedecerem todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado, todas essas bênçãos vos seguirão. Serás bendito ao entrar, serás bendito ao sair, bendito serás o fruto do vosso ventre, bendito serás o trabalho das vossas mãos. Aonde colocar os pés, ali te darei por herança. E Deus vai desprendendo as promessas, mas são promessas condicionais, dependem da nossa ação. Se atentamente ouvirdes e obedecerdes estes mandamentos, estas promessas vos alcançarão. Promessa condicional. Agora existem promessas incondicionais, queira eu ou não, espere eu ou não, esteja pronto eu ou não, Jesus Cristo vai voltar. Porque independe de eu acreditar, independe de eu querer, depende de eu estar pronto, depende de eu estar fazendo a vontade dele ou não, Jesus Cristo vai voltar, e isto breve acontecerá. Breve. Quando nós compreendemos esse entendimento de reino e começamos a compreender que simplesmente nós somos meio e que o propósito de Deus é coletivo, não é individual, nós paramos de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar para a igreja, e não só para a igreja quadrangular, mas para a igreja do Senhor no Brasil, e começamos a entender que Deus tem um propósito único: angariar mais almas, almas, almas e mais almas. Eu ser abençoado, você ser abençoado, você alcançar as promessas, você ser próspero, você ser cuidado, é o meio que Deus está utilizando para te motivar, para te sustentar, para te alavancar a fazer aquilo que é o propósito final que Ele nos chamou: angariar mais almas para o Reino. Glória a Deus, aleluia. É simples. Porque nós cristãos temos o costume, muitas vezes, de pensar: não, mas o evangelho tem crescido. E isso é uma verdade. Existem estatísticas que falam sobre isso, que nos últimos 50 anos o evangelho cresceu. Mas enquanto o evangelho nos últimos 50 anos cresceu 47% no mundo, 47%, glória a Deus, o islamismo cresceu 500%. Enquanto o cristianismo cresceu 47%, enquanto o evangelho cresceu 47%, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 147%. E o budismo cresceu mais de 67%. Aliás, um dos templos mais conhecidos budista no Brasil está no Rio Grande do Sul, lá em Três Coroas. E por que isso tem acontecido? Porque eu não tenho falado de Deus, porque eu não tenho anunciado, porque eu não tenho multiplicado, porque você não tem anunciado, porque você não tem multiplicado. E é a única coisa que Deus vai querer saber. Ele não vai querer saber quantas horas passamos dentro da igreja, quantas horas nós passamos trabalhando de maneira secular, qual a nossa conta bancária. Ele quer saber somente a única coisa que Ele vai querer perguntar para mim e para você: quantas almas você trouxe dele? Quantas almas você trouxe dele? Quantas vezes você falou do meu amor? Quantas vezes você anunciou o Evangelho? Quantas vezes você realmente foi transformado? Porque nada adianta nós ouvirmos uma pregação, nós vimos um domingo, vemos uma palavra motivacional, uma palavra bonita, uma pregação hermeneuticamente bem estruturada, e nos emocionamos, choramos, ouvimos louvor, derramamos lágrimas, e no outro dia nós não mudamos de vida. Evangelho é transformação de vida. Se não há transformação de vida, não há evangelho. Livro de Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento, para entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus.